Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mundo. Sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho, na cidade de Birubiene, que na verdade é mundial. Agora, com a internet, cada vez mais estamos nos reencontrando. Hoje, em particular, dia 2 de novembro de 2022, com a Marisa Lavorine Ribeiro, com o estudo do que é o Espiritismo. Hoje temos aqui, nossa, professoras, estudantes, encarnadas e desencarnadas. Então, Marizinha, vamos dar continuidade ao nosso estudo? Capítulo 3, Solução de alguns problemas pela doutrina espírita, a alma. Muito interessante, gente. Cada vez eu não posso falar porque eu amo estudar. Gosto muito. Então, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. É contigo, é conosco, né, Marisa? Com certeza. Zé, boa tarde a todos. Antes de mais nada, boa tarde para mim, né? Aqui no Brasil, mas na Suécia, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Suíça! O que eu falei? Suécia. Mas tá tudo bem. Suécia, Deve estar. Suíça. Sejam todos bem-vindos. É sempre uma alegria muito grande nós estarmos aqui para mais um estudo da obra de Kardec, o que é o Espiritismo, que traz tanta luz ao entendimento, né, da nossa doutrina espírita. E não poderia deixar de lembrar, né, embora seja sempre só uma data, porque os nossos queridos que já estão na espiritualidade estão eternamente no nosso coração, mas elevando os nossos pensamentos para que todos aqueles que já partiram, né, para a vida espiritual, que estejam bem, que estejam evoluindo, crescendo, e o nosso abraço de gratidão sempre, eu, no caso, aos meus pais, meus avós, e todos aqueles que contribuíram para hoje eu estar aqui, né? Sempre, então, o nosso pensamento de amor, de gratidão e de carinho para com todos. Zélia, se eu não estiver enganada, nós paramos nesse item 114, Isso. quando Kardec nos pede, nos recomenda, né, essa leitura do Livro dos Espíritos, e nós combinamos, então, que nós íamos recorrer, né, então, ao Livro dos Espíritos, né, para que a gente pudesse, ele diz, então, das questões 114 e seguintes. Isso. Queria saber se vocês estão vendo bem aí. Sim, inclusive porque a Terezinha vai ser a próxima, para que ela entenda também que nós estamos tá no item 114, Terezinha. Sim. Qual o estado da alma em sua origem, como você está vendo? Aí tem essa sugestão. E posteriormente também terá, então, nós sempre vamos seguindo essa sugestão de Kardec. Certeza. Certo? Pronto, é isso mesmo, Flor. Como é que a gente tira esse quadradinho preto que diz que está mostrando aqui, hein? Que quadradinho preto? Ah, pronto, já tirei. Porque aqui aparece a tela inteira. Ótimo. Uia, então, nesse item 8, né? Perdão, nesse item 7, progressão dos espíritos, nós vamos ter uma série de questões que deixam muito claras para nós, e, aliás, a partir do momento que nós estivermos estudando, qualquer dúvida, por favor, me interrompam, né? Que nós paramos, comentamos, discutimos, né? Então, ele diz assim: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que procuram melhorar-se? Resposta dos espíritos: os espíritos mesmos se melhoram. Melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma superior. Bom, neste meu entendimento, significa o seguinte, que o espírito traz em si uma necessidade sempre de melhorar-se. Pode ser que essa necessidade demore um tempo para vir a florescer, pode ser que não, né? Ou pode ser que realmente essa necessidade aflore naturalmente, como ele diz aqui. Os espíritos mesmos se melhoram. Por quê? Porque mais dia, menos dia, sentem essa necessidade. Marizinha, onde você está? Esse que você leu? Questão 114. Do Livro dos Espíritos, né? É. Sim. Embaixo.
Tá ali embaixo, Ah, ter, tá certo. É porque eu tô. ter. Qual o estado da alma na sua origem? Tá certo. Isso. Porque aqui tenho 114 que está aparecendo, Marisa, e tal, que está É. dizendo qual o estado da alma na sua origem. Aí eu estou fazendo confusão com a 114 do que é o Espiritismo. Abafa, obrigada. Agora já entendi, porque tudo 114, né? Eu falei, o que é É. 114? Então, Obrigada. nada. Então, nós entendemos que o espírito, mesmo o espírito mais perverso, Kardec, os espíritos sempre nos dizem, mais dia menos dia, ele desperta e sente a necessidade, porque ele cansa, o espírito cansa de estar naquela situação, porque não é da natureza, nós sabemos que a nossa natureza é uma natureza divina, é a natureza ligada ao bem. Então, aquele espírito que ainda não despertou, ou que ainda persiste em estar não em conformidade com as leis de Deus, há um momento em que ele sente essa necessidade e ela aflora. Aí a questão 115. Uns espíritos foram criados bons e outros maus? Essa questão é de fundamental importância, porque durante muitos anos, até por um condicionamento absolutamente equivocado, as pessoas a gente às vezes dizia assim, mas aquela pessoa não adianta, é instinto dele, ele é mau, ele foi criado mal, ele é perverso e pronto. Quando, na verdade, aí vem a resposta muito clara dos espíritos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de esclarecê-los e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. Claríssimo. O espírito, e Kardec diz isso mais para frente em outra questão, não necessita passar pela fieira do mal. Passa pela fieira do mal o espírito inferior, que ainda não conseguiu ter domínio sobre as suas paixões, sobre os seus vícios, não é? Através da sua vontade. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão nessa perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento passado pelas provas que Deus lhes impõe. E aqui, mais uma vez, lembrando que toda vez que nós sentirmos necessidade, nós vamos falar desse esclarecimento, desse termo que é impor. Embora no francês original também seja imposer, esse impor enquanto... Tem alguém que está de microfone aberto. É. Já A desliguei. lei de reencarnação, a lei de reencarnação é uma lei divina, ela é uma lei natural, portanto, é impor enquanto processo que todos nós vamos passar, todos nós, sem exceção, né? Ô, Uns Marizinha, aceitam... Pois não. Marisa, por favor, para as pessoas que não, não estudam ou que não conhecem o Espiritismo, às vezes se faz uma confusão muito grande com a missão. Uhum. Você poderia, por favor, explicar o que vem a ser uma missão? Porque, por exemplo, meu esposo não é espírita. Então, quando ocorre algumas coisas, como nisso que nós estamos falando, sobre a culpa, sobre algumas equivocações, o que seria essa missão que o Kardec está falando? Todos nós temos uma missão ou só aqueles considerados missionários? Não, porque assim, eu vou dizer para você do meu entendimento por tudo que nós estamos estudando. Todos nós temos uma tarefa ou uma missão a cumprir. Para mim, às vezes nós ficamos criando embates em termos de palavras quando necessariamente, no meu entendimento, todos nós temos uma tarefa a cumprir ou uma missão a cumprir. Tanto é que às vezes a pessoa diz assim, poxa, mas ainda ontem eu estava falando isso no estudo do Evangelho. A pessoa às vezes diz assim, poxa, mas a minha vida foi assim. Eu estudei,
Aí eu fiz uma faculdade, mas depois eu casei, construí família. Hoje eu cuido de uma pessoa, um familiar meu doente, tive meus filhos, mas qual é a minha missão? Qual é a minha tarefa? A sua tarefa é exatamente a que você está fazendo, a que você está cumprindo, e você deve fazê-la com todo o amor do mundo, seja qual for. Não importa. O que eu entendo é que a escolha, ainda na erraticidade que nós fazemos, por exemplo, o que é um missionário? Se nós pegarmos um Chico, se nós pegarmos uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce e tantos outros, esses o que nós conhecemos, né? Mas tantos outros que têm uma tarefa de uma abrangência imensa, né? De uma missão de missionário, quer dizer, de cumprir uma tarefa de uma abrangência coletiva imensa, sem fronteiras, vamos dizer assim. Mas todos nós, sem exceção, temos uma tarefa a cumprir. Eu me lembro... Alguém me chamou? Não. Eu me lembro muito bem, quando eu tinha meus 18 anos, por aí, um tio muito querido, que já naquela época, ele era espírita, e já naquela época ele estudava Esperanto, e um tio muito querido. Então, às vezes eu dizia assim para ele: tio, eu queria tanto saber qual é a minha missão, qual é a minha tarefa. Então, ele dizia assim: Marisa, filha, você ainda é muito jovem. A hora que você constituir sua família, daqui a alguns anos você vai lembrar disso que o tio vai falar para você. Seja o que for que você estiver fazendo, faça sempre o melhor possível. Seja sempre, na época ele dizia, a melhor Marisa. Seja sempre, seja lá o que for, uma dona de casa, uma pessoa que varre a rua, os nossos lixeiros que cuidam. Eu sempre dou esse exemplo. Já repararam na alegria dos lixeiros? Eles colhem o nosso lixo cantando. Aqui no Brasil, não sei como é na Suíça, mas aqui no Brasil, eles vão recolhendo o lixo e correndo atrás do caminhão de rua, e haja pernas, porque eles têm que ter um preparo muito grande. Eles vão cantando, eles vão brincando uns com os outros. Eles estão desempenhando a tarefa deles da melhor forma possível. E aí eu te pergunto, a minha tarefa de hoje estar aqui com vocês, procurando da forma mais sincera possível dar a minha contribuição, é mais nobre do que aquela que recolhe o lixo da minha casa? Absolutamente. Absolutamente. Cada um de nós tem a sua tarefa, tem a sua missão. Então, é assim, o que diferencia para mim, às vezes, o missionário, aquele que abraça e que já na espiritualidade escolheu assim, uma missão coletiva, de abrangência coletiva, de se doar o máximo possível na sua vida, abrindo mão até, abstendo-se, vamos dizer, de algum interesse mais pessoal ou de um objetivo mais pessoal em prol de uma coletividade. É assim que eu vejo, né? Continuando, os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação e assim permanecem, por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Olha que interessante, ontem nós estávamos fazendo o Evangelho, né, num canal amigo nosso, né, e nós estávamos exatamente no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item resignação. Deixa eu até pegar, porque ele está aqui comigo, está na minha mão, né? Então, o capítulo 5, só para a gente ir fazendo essas pontes, esses links que são tão importantes, né? É o item 13, nós estávamos vendo ontem. E que eles dizem assim, motivos da resignação. Eu queria lembrar o número do tópico, é o item 12 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então, veja, os espíritos dizem o quê? O que é a resignação? Quando eles dizem a resignação
com sabedoria, com inteligência, porque nós sabemos que os momentos difíceis que nós passamos na vida são oportunidades de desafio. Mas, no entanto, por que nós encontramos pessoas que muitas vezes estão passando por dificuldades, mas são pessoas que têm sempre um sorriso no rosto, pessoas que têm sempre uma palavra amiga, um abraço apertado? São pessoas que entendem esses momentos como momentos de desafio, momentos de oportunidade para a aquisição de novas virtudes. No entanto, nós temos pessoas que se lamentam o tempo inteiro. Ah, mas por que isso tinha que acontecer comigo? Ah, meu Deus, como eu sofro. Ah, porque essa vida é difícil para mim. Por que comigo? Né? No entanto, nós deveríamos sempre perguntar o que é que eu preciso aprender com esta situação que eu estou vivenciando, e não por que comigo. Então, o que os espíritos respondem aqui é absolutamente coerente exatamente com este item do capítulo 5 do Evangelho, né? Que ele diz motivos de resignação. Por quê? Porque a pessoa que entende essas dificuldades, né? Ou as provas que ela escolheu como oportunidade de desafios e de conquistas de novas virtudes, ela chega mais depressa. Aonde? Na perfeição, na capacidade, no destino que todos nós, destino entre aspas, claro, que é a felicidade plena do espírito. Mas as pessoas que se lamentam o tempo inteiro, né? Que ficam, por que Deus não acaba com esse sofrimento? Pessoas que às vezes dizem, porque eu preferi... Acho que tem alguém querendo entrar, Zé. As pessoas que muitas vezes passam, né, o tempo lamentando-se, dizendo, mas por que Deus podia acabar com esse meu sofrimento? Elas vão realmente levar mais tempo para atingir essa perfeição. Por quê? Porque muitas vezes até se revoltam contra Deus, não conseguem entender essa oportunidade de desenvolvimento, né? E ao invés de aproveitarem essas oportunidades, como nós encontramos pessoas que passam por dificuldades com sabedoria, com inteligência, com bom ânimo, com coragem, com brandura no coração, e outras não, se lamentam o tempo inteiro, se revoltam contra Deus. Então, quando eles diz, umas aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Destino o quê? Da reparação do espírito. O destino da purificação do espírito. O destino de todo o aprendizado que o espírito deve ter. E ela diz, outras não conseguem sofrê-las sem lamentação, e assim permanecem por sua culpa do próprio espírito, distanciadas da perfeição e da felicidade coletiva. Prometida, desculpa. Alguma dúvida até aqui? Alguma questão? Claro? Tá claro? Então, tá bom. A pergunta 115A, que é uma extensão desta outra. Segundo isto, os espíritos, na sua origem, se assemelhariam a crianças ignorantes e sem experiência, mas adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrer as diferentes fases da vida? Resposta dos espíritos: sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu menor ou maior aproveitamento depende da sua docilidade, ou seja, da sua brandura. Nós temos pessoas, e não há como eu não me lembrar dessa pessoa, principalmente no dia de hoje. A minha avó paterna, era assim. Eu aprendi muito com ela e eu já citei muito o exemplo dela. Era espírita, foi ela que me iniciou no espiritismo, né? Com 6, 7 anos, eu ia com ela às sessões mediúnicas, né? Naquela época não se chamava assim, chamava-se sessão de mesa branca, né? E eu, então, ia acompanhada da vovó e acostumada a ver os médiuns, né? Incorporando os espíritos, naquela época sem muita disciplina.
mas para mim sempre foi uma coisa natural, porque eu sabia, a vovó explicava para mim o que eram os espíritos. No entanto, foi uma pessoa que me ensinou muito em termos de brandura, de ternura, uma vida simples, de classe média pobre, porque meu avô era alfaiate e ela costureira, mas de uma sabedoria imensa, sempre com muita brandura no coração. Ela não alimentava o fermento dos fariseus de jeito nenhum. Você chegava para ela e dizia assim: vó, por que tal coisa aconteceu? Ela disse assim: filha, calma, as pessoas às vezes estão nervosas, né? Ore por ela, tenha compreensão. Ela jamais fomentou alguma discussão, alguma maledicência, e eu sempre tive nela um grande exemplo. Então, isso que está escrito aqui me lembra muito dela, né? E de algumas pessoas que têm essa virtude. Você pode chegar e dizer o que você quiser. Essas pessoas não alimentam o fermento dos fariseus, ou seja, a discórdia, põe fogo na lenha, não. Elas procuram sempre jogar água fria na fervura, como a gente diz, né? Acalmar os ânimos, né? Então, esse é um exemplo, para mim, dessa atitude, né? De ter essa docilidade. Mas a vida do homem tem fim, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. E nós temos que ter sempre essa reflexão. A nossa vida terrena é um grão de areia diante da eternidade que nós temos pela frente, né? O que são 70, 80 anos diante da eternidade? Quando nós olhamos a vida com os olhos do espírito, da vida espiritual, nós passamos a ser mais seletivos na nossa vida e nós alimentamos aquilo que realmente alimenta o nosso espírito. Então, leituras edificantes, amizades gratificantes, projetos de vida que alimentam o nosso espírito, porque a vida terrena é muito efêmera, ela passa num piscar de olhos, né? Quando eu olho, eu digo, mas nossa, será que eu tenho 71 anos mesmo? Às vezes eu fico pensando, acho que tenho, né? Porque afinal de contas, né, o tempo passa mesmo, né? Mas o que nos traz leveza de espírito? O que nos traz essa docilidade, essa serenidade? Ainda ontem, aproveitando as lições do Evangelho, a certeza da vida futura, vivermos a nossa vida com os olhos do Espírito, sempre praticando bem a todo momento, quando possível, sempre em conformidade com a prática do bem e da caridade desinteressada. Então, a nossa vida passa a ser realmente... Então, tudo que está ligado à materialidade, né, nós vivemos, claro, porque nós estamos na vida, na matéria, mas, ao mesmo tempo, sempre com olhos na nossa vida futura do espírito, né? E, desculpa, se eu não estiver enganada, no capítulo, acho que 17, também do Evangelho, no final, né, do Homem de Bem, tem lá uma frase que diz assim: sede felizes nas necessidades terrenas, né? Mas que nenhum mau pensamento ou nenhuma má ação vele os olhos daqueles que o amam. É lindo isso, né? Se eu não estiver enganada, é lá no Homem de Bem, depois eu localizo para vocês. É um último parágrafo que diz respeito a isso, né? Ao serem perfeitos como o meu Pai Celestial o é. Então, nós temos... O Homem de Bem, Marizinha, a última frase do Homem de Bem? Não sei se é a última, tá? Depois eu até localizo aqui para vocês, porque eu até... Seria, Marisa, o capítulo 17, item 11? O que ele diz na última frase, Nilce, por favor? O último parágrafo, última frase. Não, a perfeição não está nisso. Está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse o meio de o tornardes dócil
a vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. É o espírito Diógenes. Não é esse, No não. homem é de bem esse? está dizendo, não quer dizer que é sede O homem do perfeitos. mundo? Seria o homem Esta do não mundo? é a relação completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-las estará no caminho que conduz aos demais. Ixi, gente, espera um pouquinho só. A tela do meu computador ficou todinha preta. Ah, aqui também. É. Ficou. Ih. Ai, ai, ai. A tua Mas transmissão. qualquer coisa podemos colocar até o livro dos Espíritos. Eu vou já baixar. Não, pois é, mas eu não estou nem vendo vocês nada. Ficou preta de vez. Quem sabe tu sai e entra de novo, Marisa. Então Então, tem que sair e entrar, Marizinha, porque eu nós vou estamos te fazer. vendo, tá normal Pois aqui. é, eu não. Deixa eu ver. Eu vou fazer o seguinte. Eu Enquanto vou, isso, eu vou baixando o livro dos Espíritos. eu vou desligar o computador e entro rapidamente, tá, Isso, gente? enquanto isso, gente, vou baixando aqui o livro dos Espíritos, que aí a Nilce está. Ô, Nilce, qual foi que você estava falando Vou sobre o procurar, livro do Evangelho vou ou o quê? procurar o Evangelho aqui, o Certo, capítulo 17. pronto. Então, mas ela, como ela está estudando, eu vou baixar também o livro dos Espíritos, que ela está seguindo a sequência, entendeu? Sim, seria ótimo. Porque é melhor, assim, para que possamos. Cadê o livro dos Espíritos? Muito bom fazendo esses links. Eu adoro estudo assim. Não, aqui a gente faz isso mesmo. Ah, Somos e eu, sabe, chatos. Zélia, eu Ah, acompanho vocês, mas nem sempre posso fazer que ao vivo, mas bom, eu adoro estudo com porque, vocês. assim, é a forma que estamos aprendendo, não é isso? Claro, sim. Deixa eu só. Aqui, vou lá. Vocês vão ver os meus ursinhos, viu? Talvez. Eu tenho ursinhos aqui. Aí tá, pronto. Aqui. Aí. Isso, é o Livro dos Espíritos. Estamos, então, no capítulo 1. Capítulo 1. É o livro 2, capítulo 1. Livro 2, capítulo 1. Isso. Mande. E tu Deixa eu sabe que ver. aqui no capítulo 17 do Sede Perfeitos, os superiores e os inferiores, aí Kardec fala do todo homem ter na Terra uma missão, Isso. grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio, pois falir ao seu desempenho. Olha que lindo. Tem coisas assim, justamente nós estávamos falando, eu acho que foi a Marinette ou a Leide que deu falando sobre a nossa posição na sociedade, como nós nos posicionamos. Foi no estudo de segunda-feira, eu não me recordo mais. Deus, mas faz parte. Eu não sabia, eu busquei tanto o capítulo e não encontrei. E às vezes, quando nós estamos justamente buscando, na hora não encontra. É Quando tu interessante menos isso. espera. Mas eles vão nos orientando, incrível, né? No Você item vê, 9. olha aí, estamos aqui, gente, dá para ver? Sim, mas, Estamos no 115? mas eu não estou vendo, né? Vocês não estão vendo, não? Não, só estou vendo o livro dos Espíritos, Emmanuel Então, Pires. então, Sim, é isso mas que eu eu não... estou compartilhando o livro dos Espíritos. Aí estão os ursinhos, coisa mais amada. Vocês Que estão vendo o amor. quê, gente? Vocês estão vendo o quê? O livro dos Espíritos ou os Teus ursinhos? ursinhos. Os ursinhos. Estamos vendo os ursinhos. Aí, ó. E agora? Agora deu. Agora Agora. sim. Eu gosto muito Uhum. desses ursinhos. Você queria complementar com alguma coisa, Terezinha, Cris? Não, no momento não, Zé. Uhum. E Marinete, alguma dúvida? Não, ele está perfeito.
Tá. Então, nós paramos no 115, mas não no 115 mesmo, não é isso, gente? 115A não. Ela parou no 115A. 115A, é Aqui, isso. então tá aqui. Pronto. Agora ela vai começar o 116, talvez, né? Então, justamente como é gostoso seguirmos essa sequência, porque quando tem essas sugestões, aí tem a revista Espírita, tem o livro dos médiuns. Por isso que eu digo quando as pessoas estão estudando, gente, não, eu comecei tarde. Gente, é a mesma coisa, é a doutrina espírita, então nós estamos sempre voltando, estamos revendo, revisando. Para quem estuda, nós sabemos que tudo é assim, dessa forma. Quantos livros ao mesmo tempo nós estamos estudando? Sim, Verdade. Por exemplo, aqui, nós estamos no próprio, o que é o Espiritismo. No 115, ele está sugerindo o Livro dos Espíritos, a revista Espírita. Então, está estudando ou seguindo como muitas pessoas pensam, não é assim. E está tudo, volta e fazemos essas revisões. E quando se tem a revista, olha, está dizendo aqui, no 115, ó, Revista Espírita de abril de 1862, na Isso. 115, do que é o Espiritismo. Então, quando estudamos dessa forma, é a mesma coisa, porque nós não ficamos, bom, não ficamos nos baseando só por um livro, o Pentateuco. Vai complementando o conhecimento, né, Zélia, e aprofundando. Isso que é estudar realmente, né? Isso que é estudar. É o que nós dizemos, Nilce. Aqui não tem pressa. Se nós somos espíritas, nós somos seres imortais. E isso que é bom. A pressa é horrível. Passa e deixa, às vezes, uma palavrinha que muda todo o teu entendimento, se tu não prestou atenção. É verdade. É verdade. Uma palavra muda todo, às vezes, assim, o contexto. Compreensão. Uhum. É verdade. Bom, eu não sei se ela está no 115, podíamos já ver pelo menos o 116 até que ela entre. Então, podemos já ler um pouquinho. Ela terminou, gente? Eu não sei se ela terminou o 115A, eu não sei se ela terminou, não. Gente, nem eu estou me lembrando mais. Ela faltou a última frase, né? Mas a vida do homem tem fim. Ainda. Faltou essa última frase. Mas a vida do homem tem fim, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. Ela leu essa frase, ela leu, mas então terminou. Não sei se ela vai comentar alguma coisa ainda, né? Mas podemos estar falando sobre isso, justamente. Mas a vida do homem tem fim, enquanto a dos espíritos se estendem ao infinito. Justamente nós estamos fazendo também o evangelho com uma vizinha, falando, e eles estavam no próprio evangelho, no início, na introdução, sugeria para que fôssemos ao livro do Céu e Inferno, onde tem a parte de transição. A transição. E estávamos conversando sobre essa parte de quando a pessoa está muito materializada, como é difícil o desencarne. Interessante que fala-se também, nós estávamos comentando sobre as vezes que os próprios espíritos não têm ideia, não notam que desencarnaram. Como ela é peruana e está tendo um contato agora com o espiritismo, e ela falou assim, então é aquilo que a minha avolita dizia, que olha só, gente, vocês veem que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A vozinha dela dizia, não, a vida continua. Veja, e eles não tinham noção nenhuma do espiritismo. E falava, e nós estávamos comentando sobre as casas mal assombradas, sobre que às vezes temos intuições, conselhos, que ela fala assim, eu não sei muito bem o que é esse negócio, não, sobre a mediunidade que eu estava esperando,
mais os conselhos dos espíritos, mas às vezes eu tenho sonhos. E eles conversam comigo e dizem como eu tenho que ser feito, porque ela está com problema para dormir, já há quase 2 anos, nem ela nem o esposo, tem problemas sérios. E então teve uma pessoa, que eu não sei quem era, uma senhora, me dizendo por que eu estava com problema do sono. Olha. E também Muito estávamos legal conversando. isso aí, Célia. Tu sabe que o Paulo falando no estudo, aquele estudo que a gente tem às terças-feiras com ele falou uma coisa muito linda. E também tem naquele trabalho que ele faz, Livre Pensamento, né, em que ele fala sobre saúde. Não sei se tu acompanha. E quando ele fala sobre saúde... Acompanho, sim, acompanho. Paulo, É tu ótimo. acompanhou? Tu Acompanho. viste o capítulo quando ele trabalha a saúde? E tem a segunda parte, que ele faz em 2 partes, o Isso. desenvolvimento do livre pensamento saúde, em que ele aborda exatamente isso, de que quando nós vamos para o plano espiritual, e o exemplo dessa tua amiga, e a gente está emancipada, e muitas vezes a gente está conversando com os nossos amigos, nosso protetor, e falando de nós na cama, deitados ou insones ali, e falando na terceira pessoa, olha só como ela está com dificuldade de dormir. E ele, espírito, dizendo por que ela está com essa dificuldade, que na realidade, né, ela está no corpo. E eu, espírito, não tenho que estar me preocupando e ficando em insônia, porque na realidade eu não sou esse corpo. Olha só que coisa linda. Eu não sou esse corpo. Então, quando a gente começar a olhar com mais profundidade e dizer assim, realmente, eu não sou esse corpo, eu sou um espírito em uma jornada, eu tenho que me dar conta de que eu preciso, ao deitar, me desligar do mundo. Porque eu não sou esse corpo. Ele fala muito bonito nesses 2 capítulos, acho que vale a pena até sugerir. No capítulo 15 é saúde, viu, Isso, Nilce? saúde. Aí tem dizendo na saúde, quê? a saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. É tudo que nós estamos falando aqui. Tudo a ver. Célia, é um livro do Paulo esse? Não, é um Pensamento e Vida. Chico. Do Chico. Ah, tá. E qual programa do Paulo que vocês estão É o Livre seguindo? Pensamento. Livre Pensamento. Eu te envio, Mara, eu te envio. É o programa que ele tem na Rádio Boa Nova, não é? Isso. Ah, tá. É todas as segundas às 9 da manhã. Todas as segundas às 9 da manhã. Eu já assisti algumas vezes. Olha, eu não estou conseguindo entrar. Eu vou ligar novamente, Tá mas mandando. eu passei para você. É no capítulo 17, Sede Perfeitos, o Homem no Mundo. Na frase que ele começa aí, Sede Felizes, o Homem no Mundo. Capítulo 17, Sede Perfeitos, o Homem no Mundo. 17, capítulo 17, um livro no Evangelho. A frase que ele começa aí, sede felizes no quadro das necessidades humanas e vai até o fim. Sede perfeitos, o homem no mundo. O homem no mundo, gente. Ah, eu achei aqui o Homem no Mundo. Isso. Então vamos ver enquanto ela vai e entra. Capítulo 17, o homem no mundo. É a mensagem de um espírito, um protetor, um espírito protetor. Eu quero só ver o que ela enviou. Frase que ele começa aí, sede felizes no quadro das necessidades humanas e vai até o fim. Tá? Sede feliz. Continua tentando, viu, Zélia? Tá, ela não está conseguindo não, gente. Está conseguindo não. Ela está dizendo aqui que... então vamos continuar. É o item 10, né? Não é o item 10. No item 10. Vamos ver onde é que está. Sede perfeita. Mas ela está dizendo aqui... No terceiro parágrafo. Sede joviais, sede... tá, Cris. Agora eu vi. Eu vou ligar novamente, mas eu passei para você.
é no capítulo 17, Sede perfeitos, o homem no mundo, na frase que ele começa aí, sede felizes no quadro das necessidades humanas, e por aí vai até o fim, tá? Eu ainda continuo. Sede felizes das necessidades humanas. Onde é que está isso? Não acho. Não, também não estou achando, não. Eu não estou entendendo. Eu achei, está no finalzinho, gente. No último parágrafo, aí uma tá sim, é verdade. No último parágrafo eu encontrei também, gente. Eita, agora todo mundo junto. Que legal. Falei errado. No último parágrafo, entendi. Obrigada, Marinete. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. Não consigo achar. Que Gente, estranho. no capítulo 17, sede perfeitos. Não é no Sede perfeitos, é o homem no mundo. Então, mas o capítulo 17, sede perfeitos, o homem no mundo. Capítulo o artigo, né? É o homem no mundo. E a última frase desse texto. A última frase. Gente, então, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10, último parágrafo. Pronto, agora ficou mais fácil. Vamos continuar então, gente? Vamos. Pronto. Há espíritos que ficaram perpetuamente nas classes inferiores? Não. Todos se tornarão perfeitos. Eles mudam, embora devagar, porque, como já dissemos uma vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente os seus filhos. Querias que Deus, tão grande, tão justo e tão bom, fosse o pior que vós mesmos? Nossa! Justamente nós estamos falando sobre os pais na segunda-feira também. Lembra, Marinete? Lembro. Olha aí, tá vendo, Marinete, que ele fala assim? É isso que nós estávamos conversando. E aí, Terezinha, você poderia dar falar sobre isso? Então, Kardec aqui, ele pergunta, né, se existem espíritos que ficarão perpetuamente nas classes inferiores, quer dizer, não vão evoluir, vão ficar sempre naquela condição, ele pergunta, né? O espírito diz que não, todos se tornarão perfeitos, porque a lei da evolução é uma lei, assim, vamos dizer assim, inflexível, né? Ela funciona, ou nos primeiros estágios da sua evolução, os espíritos evoluem por aquilo que Kardec chama a força das coisas, né? A própria vida vai levando, ele vai aprendendo, vai caminhando, muitas vezes sem nem consciência que ele está nesse processo. Mas conforme os espíritos vão adquirindo alguma consciência de si mesmos, eles vão desenvolvendo a sua inteligência, vão desenvolvendo o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio se desenvolve com o desenvolvimento da inteligência, vão percebendo a diferença entre o bem e o mal, a diferença entre o certo e o errado. Aí ele também vai caminhando nessa direção. Uns mais devagar, mais lentamente, com mais dificuldade, pegando atalhos, desviando do caminho algumas vezes, depois voltando para o caminho. Outros seguem um caminho mais sem se desviar tanto, né? Mas todos, sem exceção, chegarão a ser espíritos perfeitos um dia, né? Mesmo aquelas pessoas que a gente conhece hoje, ouve falar na nossa sociedade, criminosos, pessoas bastante voltadas assim para o mal, para a violência e tudo mais, também vão ser espíritos perfeitos um dia, né? Então ele fala aqui, olha, eles mudam, embora devagar, porque já dissemos uma vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente os seus filhos, não é? Então, se Deus é o Criador de todos, se Deus é o Pai, né, como Jesus ensinou, né, nos mostrou Deus como Pai,
Se é o nosso Pai, Ele quer o nosso bem. E Ele quer o bem de todos. Então, Ele vai dar, através das suas leis perfeitas, Ele vai dar oportunidade para todos caminharem rumo à perfeição. Né? As suas leis propiciam que todos os espíritos caminhem rumo à perfeição. Uns mais lentamente, outros com mais rapidez, né? Segundo a sua vontade. E ele fala, né? Se nós, aqui, nós encarnados, com todos os nossos defeitos, né? Com a nossa inferioridade ainda, porque nós somos espíritos ainda imperfeitos, estamos em evolução, estamos em aprendizado, mesmo assim nós queremos o melhor para os nossos filhos. Imagine Deus, não é? Com toda a sua perfeição, com toda a sua bondade, com toda a sua justiça, Ele com muito mais perfeição ainda, Ele quer o bem de todos os seus filhos, não é? Então, vamos seguir? O próprio Jesus fala, né, numa passagem lá, que nenhuma ovelha perderá o redil. Né? Nenhuma ovelha perderá o redil. Alguém mais, gente? Quer falar sobre isso? Bom, então vamos continuar e é cruel, mas tudo vamos continuar. Aqui, ó. Depende do 117. Depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? Certamente. Eles chegam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma rebelde? E aí, gente? Como a gente aprende com a doutrina espírita, que nós é que construímos gradativamente o nosso progresso, não é? Deus, Ele nos dá, através das suas leis, né? Sempre que a gente fala que Deus nos dá isso ou dá aquilo, com relação às suas leis, não é? Ele criou as leis de uma forma que nós, usando a nossa vontade, usando o nosso livre-arbítrio, as nossas decisões, nós podemos avançar ou retardar, né? Dependendo da nossa vontade. E os espíritos, quanto mais atrasados, quanto mais imperfeitos, quando eles ainda não têm consciência, né, das leis divinas, não têm consciência do bem e do mal e tudo mais, eles caminham muito mais devagar rumo à evolução. Quanto mais o espírito vai desenvolvendo a sua consciência, ele vai caminhando mais depressa, porque ele sabe para onde ir, né? Para a gente caminhar com segurança, a gente precisa saber para onde nós queremos ir, né? Eu gosto muito de uma passagem do livro Alice no País das Maravilhas, que quando ela conversa com aquele gato engraçado, tem um gato lá meio, né? E ela pergunta que caminho por qual caminho eu vou? E ele fala, para onde você quer ir? Ela fala, eu não sei. E aí ele fala, para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E assim é a nossa vida. Nós temos que saber para onde nós queremos ir. Então, o Espiritismo nos dá um roteiro. O nosso caminho é a evolução. O nosso objetivo, onde nós queremos chegar? Nós queremos chegar a sermos pessoas melhores, espíritos melhores. É esse. Então, nós sabemos para onde nós queremos ir. Então, aí nós vamos mais rapidamente. Mas se uma pessoa não sabe nem o que ela está fazendo aqui, ela não sabe, então, qualquer coisa, para ela segue qualquer coisa. Não é assim? A vida vai levando, né? Aquela musiquinha, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. A vida vai levando ela, ao invés dela levar a vida.
Então, para nós avançarmos rumo à perfeição, primeiro nós temos que ter essa consciência que nós fomos criados para sermos perfeitos um dia. É esse o meu objetivo. Então, é para lá que eu tenho que ir. E quando a gente tem essa consciência, a gente caminha mais rapidamente. E sem essa consciência, é a vida que vai empurrando. E às vezes com sofrimento, né? Com dificuldades. Não é assim? Vocês concordam? Interessante que ele dá o exemplo da criança. Da criança dócil. Sim. A criança dócil, né? Que ela não se instrui, ela não vai melhor nos estudos e aceita melhor os conselhos. Ela caminha mais depressa, né? Ela chega na idade adulta com mais equilíbrio, não é verdade? E quantas vezes quando se vê a criança que fica emburrada, que não quer fazer as coisas porque os pais querem, assim somos nós em termos de evolução espiritual. Sim. Uhum. Interessante essa coisa da criança. Ele coloca. O Kardec e os espíritos de Kardec também, eles fazem muitas comparações, né? Eles usam muito comparação, para a gente entender melhor, né? Eles fazem com a gente o que a gente faz com as crianças. A gente dá exemplos, né? Conta historinha, né? E então, eles usam esse recurso, que é muito, muito bom, né? Eu acho bonita essa parte, que é como se fosse um poeta falando que realmente somos crianças ainda, sim, né? Uhum. Somos espíritos crianças que estamos aprendendo e evoluindo. Eu acho isso muito bonito mesmo. É bonito, sim. Muito bom. E o bom não ficar agoniada ou agoniado, porque cada um tem a sua velocidade, cada um tem o seu tempo. Mas, seu Odilson, o senhor queria fazer alguma consideração? A observação que eu faria é essa. Foi à toa que Jesus falou, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Eu acho que é uma imagem, porque se você, como adulto, agir como uma imagem da criança aí, que você vai herdar um reino menor, não é isso? Usou figurativo essa imagem da criança. Né? É para analisar. Uhum. Certo. Bom, vamos então seguindo em frente. 118. Os espíritos podem degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Quando o espírito conclui uma prova, adquiriu conhecimento e não mais o perde. Pode permanecer estacionado, mas não retrogradar. Isso é muito importante. É muito importante. Quantas vezes no nosso próprio dia a dia, como nós estávamos conversando anteriormente, onde vemos uma mãe que seu filho desencarna, criança, e fala, aonde está Deus? O que eu fiz para estar pagando tudo isso? E eu devo ter sido, nós nos escutamos, devo ter sido muito ruim. E mesmo que não acredite na reencarnação, nem sendo espírita, aí escutamos muitas vezes de o que eu fiz para Deus? É por isso que eu estou recebendo isso? Será que eu fui ruim? Interessante essas comparações, mesmo não sendo espírita e falando, e não, aliás, nem acreditando sobre a reencarnação. O que vocês acham disso? Para mim, isso daí é aquele condicionamento que a humanidade sofreu durante muitos séculos e séculos, e durante muitas encarnações, a humanidade foi condicionada a acreditar na questão do castigo, né? Castigo divino. Então, quando acontece alguma coisa, assim, alguma coisa de ruim, né? De sofrimento, um problema sério, a pessoa já leva para esse lado. Por que Deus me mandou? Como se Deus que tivesse mandado, né? Como se Deus tivesse mandado. Então, ela já leva para esse lado. Isso é a questão da ideia de castigo, né? Tá? Ela acha que está sendo castigada, não é?
Então, é essa ideia que o Espiritismo veio tirar, não é? Nós passamos por situações, por problemas, por desafios, aqueles que nós precisamos, porque para adquirirmos experiências, para adquirirmos aprendizado, para nós darmos continuidade à nossa evolução, não é? O objetivo não é o sofrimento, o objetivo é o crescimento, né? Só que nós levamos para esse lado, né? O lado que estamos sendo castigados, o que eu fiz para Deus e essas coisas, que é uma mentalidade, assim, bastante angustiante, não é? Bastante angustiante. Mas como foi falado antes, pode falar. É perceber somente o lado material da vida, como a Marisa falou logo no início, a necessidade da compreensão da vida futura, que ainda falta para uma grande maioria. Quando tu tem essa compreensão da vida futura e do sentido de por que estamos aqui, muda a nossa compreensão das realidades de que vivemos, né? É essa paz que a doutrina espírita e o consolo que ela nos permite, que ela nos dá, né? Da compreensão da vida futura e do objetivo por que aqui estamos. Não há ninguém nos castigando, nem ninguém nos recompensando. São as provas que pedimos. Essa é, no meu entender, Nilce, que é a missão de cada um, não um missionário. A missão que eu tenho que ter na existência, dentro de uma prova, né, que eu pedi, é executá-la segundo as leis de Deus. Aí, então, posso dizer que eu estou sendo árbitro do meu destino para o melhor, né? Esse é o meu entendimento. O que eu acho bastante interessante, quando a gente começa a pensar nisso, né? A humanidade, desde a antiguidade, desde os tempos mais antigos, em todas as partes do mundo, a humanidade sempre teve a intuição da continuidade da vida após a morte. É uma intuição, é uma ideia inata, né? Como diz Kardec, é inato no ser humano acreditar na vida após a morte, porque nós somos espíritos, né? Já estivemos no mundo espiritual muitas vezes e voltamos. E por que, então, ainda continua essa ideia, né? De castigo e tudo mais? Infelizmente, as próprias religiões é que incutiram na mente das pessoas essa ideia. Então, todas as religiões ensinam que a vida continua após a morte, todas. Nenhuma religião fala que morreu, acaba tudo. Cada uma explica do seu jeito, né? Mas explicam de um jeito, ou não explicam, né? Ou não explicam, que não dão uma ideia forte com relação a isso, né? É uma coisa assim meio vaga, né? Uma ideia vaga. Então as pessoas não têm essa segurança, não têm essa segurança, essa certeza, né? As religiões não dão essa certeza. Ou se dão é aquele jeito, né? Os bons vão para um lugar, os maus vão para outro e vão ficar eternamente. Então muitas pessoas, a maioria, tem essa insegurança da continuidade da vida, não tem essa firmeza de pensamento nessa ideia. E isso traz umas consequências bastante desagradáveis para a pessoa, né? Com certeza, já imaginou uma mãe, quando perder uma criança e não ter noção disso, ela deve se questionar para onde ele foi. Uhum. Será que está no umbral? Será que está no umbral? Não, no purgatório, como dizem as igrejas, né? Ou foi para um outro lugar e eu nunca mais vou vê-lo, perdi-o para sempre. É muito triste, enquanto que a doutrina espírita é completamente diferente o ensinamento, né? Isso que é maravilhoso. E com relação a essa frase aí, né? Os espíritos não... sempre que um espírito atinge um grau evolutivo, mas que ele atingiu mesmo, de verdade, né?
ele não perde mais. Aquele é uma conquista dele, tanto no campo intelectual como no campo moral. É como hoje nós, né? Lá, quando nós éramos bem pequenos, nós começamos a aprender a ler e escrever. Hoje nós sabemos ler e escrever. Não dá para desaprender a ler e escrever, não é? Porque nós realmente aprendemos a ler e escrever. E as qualidades morais, qualidades intelectuais, a mesma coisa. Desde que adquiriu de verdade, não perde mais. Então, o espírito é uma conquista dele, ele leva para o mundo espiritual essas conquistas e leva para encarnações futuras também. Aquele aprendizado ele já tem, ele já conquistou, é dele, ele não perde nunca mais. Isso aí que eu acho também fantástico, nessa explicação do Espiritismo. Porque com isso, acho que a gente pensa, né? Tudo que eu aprender até o último dia da minha encarnação vai ser útil, né? Vai ser uma conquista, eu vou levar comigo, vai ser útil para mim lá no mundo espiritual, vai ser útil para mim na próxima encarnação. Então, a gente tem que aprender sempre. Sempre aprender, sempre procurar estudar, ler, né? E não perder nunca o espírito de aprendiz, né? Essa vontade de aprender, a vontade de conhecer, não perder nunca, né? Ela adquiriu o conhecimento e não mais o perde. Agora, o espírito pode permanecer estacionado, mas não retrogradar, ele não volta para trás. Isso não dá para voltar, é como eu falei de aprender a ler e escrever, não dá para se desaprender, né? Porque nós aprendemos. Agora, esse estacionar, também a gente pode, pelo menos eu penso assim, o espírito estaciona em alguns aspectos da sua evolução, mas será que ele estaciona em todos os aspectos? Será que em algum aspecto ele não está aprendendo alguma coisa? Ele não está caminhando um pouquinho, né? Então, não sei, é um questionamento que eu coloco. O que vocês acham, gente? Eu sempre pensei nessa frase também, sabe? Sobre permanecer estacionário. Eu acredito que sempre vamos aprender alguma coisa. Mas eu penso também que esse permanecer estacionário é o lado moral do espírito, em que ele se fecha nas suas imperfeições de tal maneira que ele não progride moralmente naquela existência ou nas seguintes. Ele vem perpetuando essa imperfeição. Eu entendo assim, moralmente. Então, se eu sou uma pessoa egoísta, em outra existência eu continuo sendo mais egoísta ainda, mais orgulhoso. E aí eu vou aumentando esse meu sofrimento, né, no mundo espiritual, até como diz Kardec, o espírito se cansa desse sofrimento. Então, no meu entender, o estacionário e inteligência, eu acredito que continua, mas o moral, no meu entender, é o que estaciona e traz o espírito a cada existência um sofrimento moral mais intenso, até que ele, de repente, se percebe, né, que ele é fruto desse seu próprio sofrimento moral. E aí é o que eu entendo sobre isso. Na realidade, somos arquitetos dos nossos destinos. Somos arquitetos do nosso destino. Eu falei isso porque uma vez eu vi um exemplo, agora eu não vou me lembrar onde, sobre isso, sobre permanecer estacionado, inclusive moralmente, né? Que uma pessoa ela pode ter uma porção de problemas, né? Pode ser muito imperfeita, com muitos defeitos morais e tudo mais. E muitas encarnações ela permanece nesse estado. Mas ela pode, por exemplo, desenvolver um afeto por uma determinada pessoa, por um animal, cuidar de um animal com carinho, sabe? Ela tem alguma coisa nela que está desenvolvendo, está desabrochando alguma coisa, não é? É nesse sentido que eu acho, que alguma coisa
em cada encarnação, alguma coisa mexe um pouquinho com ela, não é? E ela caminha, mas muito devagar, mas ela caminha, ela acaba caminhando, ela acaba sentindo e aprendendo e desenvolvendo algum sentimento dentro dela, por pequeno que seja, né? E num aspecto, não em todos os aspectos, não com todas as pessoas, mas lá com uma pessoa determinada, ou com um animalzinho, ou sei lá, alguma coisa, né? Eu li, acho que foi em Kardec mesmo que eu li isso, que ela pode estar desenvolvendo afeto, um pequeno afeto por alguma coisa. Então, ela não está totalmente estacionada, né? Alguma coisa está crescendo nela. Tô falando isso, eu lembrei de um documentário que eu vi uma vez nos presídios americanos, em que eles levavam cachorros para que os presidiários, desde pequenininhos, adestrassem aqueles cães para auxiliar pessoas que são cegas, né? Então, eles, ao mesmo tempo que eles ensinavam os cachorrinhos adestrando, eles iam desenvolvendo esse sentimento íntimo de amor, que era um sentimento que eles não conseguiam desenvolver em relação aos seres humanos. Isso. Mas como é profundo e bonito isso, é o sentimento do amor brotando dentro do ser humano, que é o despertar que acredito que só pode acontecer quando nós estamos encarnados. Por isso que eu digo que o espírito, na sua imperfeição extrema, no sofrimento moral enorme, ele começa a perceber que isso para ele não é o bom, que ele não aguenta mais, e começa o início de um arrependimento, né? E aí ele vem, pede para encarnar e recebe essa oportunidade de desenvolver o amor num animal. E a transformação começa, então, aqui, através das provas aqui, né? Eu achei lindo isso. É bonito. A mesma coisa com cavalos que eles fazem, né? Cavalos. É o despertar do que nem eles mesmos sabiam que traziam consigo. E com certeza, né, Zélia, tem dentro de si, mas não conseguiam fazer brotar dentro de si. Pelo sofrimento que eles já vêm tendo de várias existências que o tornaram assim. E nós não sabemos o motivo, né, que os tornaram assim. E aí é um resgate, né, de novamente voltar a ter contato com esse sentimento puro, né, que vem de Deus. É muito lindo isso aí. Me fez pensar, eu tenho uma pessoa, peraí, gente, Marisa, tem uma pessoa conhecida que a situação também é meio complicada, em termos morais, grave. Mas quando vemos, apesar de tudo o que ela deixou de fazer para os seus filhos, ela procurou educá-los da forma que ela pensava que fosse a melhor. Mesmo que tenha sido uma mãe que não foi o que os filhos pensavam, ela deu o que ela tinha, o que ela podia oferecer a esses filhos. Ela tinha um ponto de vista de que meus filhos não podem ficar sem comida, porque aprendeu aquela coisa no Brasil aí, como é saco vazio. Vazio não para em pé. Então, o que ela achava é que não podia faltar comida. Por quê? Porque quando criança faltou para ela. Então, para os filhos dela, ela não queria que isso ocorresse. Se foi violentada ou não, aos 15 anos de idade, a filha não entendia porque ela não permitia que ela saísse de casa, que não tivesse amizade. Era um medo, era uma proteção que ela estava tendo com sua filha sem querer, sem que ela soubesse o porquê. Então, eu concordo plenamente que numa encarnação sempre há alguma coisinha
que vai ser desenvolvida. Porém, talvez o plano que ela tinha feito com o mundo espiritual era outro, mas mesmo assim, eu acho que sim, concordo. Sempre tem alguma coisa que toca ali alguém, aquele coraçãozinho. Mas vamos deixar voltar a Marisa. Marisa Lemos, a de 118, e eu preferi colocar o Livro dos Espíritos, já que nós estamos lendo não, Claro. estudando, porque ler é uma coisa, estudar é outra. Uhum. Aí vamos agora para... Oi. Ah, tá. Pensei que você tivesse caído novamente. Não, pelo amor de Deus. Deu algum pico de energia aqui, e aí ele, quando quis restaurar a placa de vídeo, demorou um pouquinho. Eu já estava com o meu técnico já em linha, já desesperada, mas voltou. Mas está tudo certo. Lembra, estávamos falando sobre o que o espírito não estaciona, mas não vai retrogradar. Exatamente. E nós estávamos conversando sobre isso, a Anice, a Cris, estão aqui. Se você quiser continuar onde você parou, nós estamos aqui na 119, tá, Flor? Tá bom. Deixa eu falar uma coisa. Deu tempo de você ler, que é no capítulo 17 do Sede Sim, Perfeitos, encontramos. né? Até a Marinete foi rapidinho lá. Gente, eu encontrei aqui no final. Isso. Aí que tem dizendo: sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou um ato que possa ofender a Deus, ou fazer que se vele a face dos que vos amam e vos dirigem. Eu acho esse parágrafo fantástico, porque assim, muitas vezes o que as pessoas pensam? Então nós todos vamos virar agora santos, vamos virar monásticos? Não. Nós temos a nossa condição da vida terrena e ela é para ser vivida de forma feliz, sim, né? Como ele diz, sede felizes no quadro das necessidades humanas. Entretanto, que não haja um pensamento, uma só ação que possa velar, né, o rosto dos que vos amam, ou seja, que a gente não possa se envergonhar de nada, que o nosso caminho sempre seja no bem, né, dentro do caminho do bem, da virtude, da fraternidade, da generosidade, né? E então era isso que eu queria ter pontuado para vocês. Agora, como o Kardec diz, ele diz a 114 e seguintes, desculpa, nós podemos continuar, né, fazer agora 119, né, vamos seguindo até onde nós acharmos, porque Kardec fala 114 seguintes, né? Então, vamos ler a 119 também, e aí a gente vê se a gente segue mais um pouquinho no Livro dos Espíritos ou se passamos para a próxima lâmina. Tá bom assim? Então, tá bom. Então, na 119, ele pergunta assim: Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar os benefícios dessa perfeição. Ou seja, se Deus nos tivesse criado perfeitos, que mérito no sentido de esforços, não merecimento no sentido de ser favorecido. Mérito também é uma palavra que nós temos que ter muito cuidado. Durante muitos anos, nós usamos nas casas espíritas, e eu sou réu, confessa, no atendimento fraterno, muitas vezes o que nós dizíamos? A pessoa dizia para nós, né? O assistido, como nós costumamos dizer, porque eu gostaria tanto que tal coisa acontecesse. O que nós falávamos? Se for do seu merecimento, dá a impressão o quê? Que então uns merecem, outros não merecem. Então este é um entendimento completamente equivocado, porque todos merecem. Todos, no sentido de todos somos filhos de Deus. Todos merecemos a felicidade do Espírito, a vida plena do Espírito. Entretanto, somos nós que mobilizamos os nossos esforços para isso. Por isso, quando nós dizemos assim, como eu sou... Dizíamos, né? Não dizemos mais, a partir do momento que temos conhecimento. Como eu sou abençoada por Deus, porque a minha família... Quando eu digo assim, como eu sou abençoada por Deus, o outro que está do meu lado não é?
Claro que é. Então, nós podemos dizer assim, graças aos nossos esforços, às nossas conquistas, ao fato de nós soubermos, né? Nós soubemos usar os atributos do espírito como razão, vontade, imaginação. Hoje eu construí uma família feliz, eu conquistei o espaço onde eu moro, porque pelo meu esforço, pelo meu trabalho. Evidentemente que Deus nos possibilita os atributos da alma. Fomos criados simples e ignorantes, entretanto, através das reencarnações sucessivas, vamos desenvolvendo a inteligência, né, que nos a serviço da razão, a nossa vontade, que é soberana no domínio das paixões, dos vícios, né, dos maus pensamentos, de escolher o caminho certo. É a nossa vontade, o Emmanuel, no Pensamento e Vida, fala isso, a vontade é a auréola luminosa da razão, que a providência divina concedeu. Então, por que vamos todos nós aqui, tenho certeza, hoje temos uma condição, vamos dizer, serena, de vida, construímos nossa família, construímos através do nosso trabalho, nosso patrimônio, porque exercemos os talentos, os famosos talentos, não enterramos o nosso talento na terra, multiplicamos o nosso talento no sentido de mobilizar os nossos esforços para as nossas conquistas. Então, por isso, se nós tivéssemos sido criados perfeitos, que caminho teríamos para evoluir? Para tudo na nossa vida há um propósito. E Deus, na sua soberana inteligência suprema, não há mais ninguém acima, soberanamente justo e bom, nos deu esta condição de a cada reencarnação evoluirmos, crescermos, nem que seja um tantinho assim, não importa o que é uma reencarnação diante da eternidade, né? Então ele diz, se tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar aos benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem luta? Sem a luta. De outro lado, a desigualdade existente entre eles é necessária a sua personalidade e a missão que lhes cabe nos diferentes graus. Olha só, nos diferentes graus está nos desígnios da providência com vistas à harmonia do universo. É por isso que a doutrina espírita vem trazer uma luz na explicação das desigualdades que, aos nossos olhos, né, a injustiça, é evidente que existe uma parte nossa de nos mobilizarmos para uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde todos tenham o pão de cada dia na mesa, onde cada um tenha seu trabalho, cada um possa mobilizar seus esforços para as suas conquistas, né? Mas olha o que ele diz aqui. Como na vida social, aí é uma explicação de Kardec, como na vida social todos os homens podem chegar aos primeiros postos, também poderíamos perguntar por que motivo o soberano de um país não faz de cada um dos seus soldados um general. Porque todos os empregados subalternos não são superiores. Porque todos os alunos não são professores. Ora, entre a vida social e a espiritual, existe ainda a diferença de que a primeira é limitada e nem sempre permite a escalada de todos, ou seja, a vida social, como ele diz, a escalada de todos os seus degraus, enquanto a segunda, que é a vida espiritual, é indefinida e deixa cada um a possibilidade de se elevar ao posto supremo. Ou seja, na nossa vida, o nosso progresso espiritual, quem constrói somos nós. É simples assim, eu posso fazer o seguinte, ó, quer saber? Ah, tudo bem, eu sei que tem mais uma encarnação, mas eu vou levar a vida na flauta, eu
vou aproveitar a vida, porque eu não sei se existe mesmo. Uns dizem que sim, outros que não, né? Aí é diferente daquele que aceita como verdade a vida futura, tem a certeza e confia na vida do espírito, porque o que morre é o corpo, e trabalha a sua vida em função do progresso do espírito. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito maledicente, eu gosto de uma fofoquinha, e eu sou daquelas que quando eu ouço, olha, vocês não sabem o que aconteceu, eu sou a primeira a entrar no grupo para saber o que está, né, acontecendo. Eu posso ser daquela pessoa que quando no meu trabalho eu escuto alguém dizer assim, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Eu continuo o meu trabalho normalmente, porque o meu trabalho é o foco de eu estar ali. Eu estou dando esse exemplo para vocês porque eu trabalhei 32 anos numa empresa de transporte em São Paulo. E eu sei bem o que é o ambiente empresarial, né? Então, quando alguém chegava no salão onde todos trabalhavam e dizia assim, gente, vocês não sabem o que acabou de acontecer. Tinha gente que parava imediatamente. E o quê? Me conta. Não sei quem falou, não sei para onde, por aí começava uma fofoca que a gente sabe como é. Mas tinha pessoas que continuavam o seu trabalho normalmente, nem se abalavam. Porque a gente lembra sempre do crivo de Sócrates, né? Ou das 3 peneiras de Sócrates, como se fala. Se é bom, né? Se é necessário e se é verdadeiro. Se não for esses 3, Zélia conhece a história dos crivos de Sócrates? Eu não sei, quem fala muito, não, eu acho. Bom, o filtro, não sei, o filtro eu conheço. Isso. Eu conheço. Então, uns falam os 3 crivos, outros falam as 3 peneiras, né? Aí a figura em si não importa, mas é que nós só devemos realmente nos conectar a algo que seja bom, verdadeiro e necessário. Então, ele diz, essas 3 perguntas que nós devemos fazer. É bom? É verdadeiro? É necessário? Se não obedecer a um desses 3 crivos ou peneiras, não há interesse, né, em saber. Então, vejam, ora, entre a vida social e a espiritual, existe ainda a diferença de que a primeira, ou seja, a social, ela é limitada, ou seja, não dá para todas as pessoas chegarem ao presidente de uma empresa. Não dá para todos os soldados um dia chegarem todos a capitão, ao mesmo tempo. Cada um vai fazer o seu caminho, de acordo com os seus esforços. Agora, na vida espiritual, no progresso do espírito, todos podem chegar. Maria, tudo tem hierarquia, né? Exato. É uma hierarquia. Exato, seu Odilson, não há hierarquia, né? O bom, o belo, isso, o espiritualismo racional, vocês viram com a Juju, ela deve ter trazido para vocês, né? O Victor Conzan tem um livro maravilhoso, só tem em francês, né? Que chama-se Do Verdadeiro, do Belo e do Bom, né? E o espiritualismo racional também já trazia isso. Quanto mais nós estudamos a doutrina espírita, quanto mais nós estudamos os precursores do espiritismo, né, como o espiritualismo racional, quanto mais nós estudamos a filosofia, os pré-socráticos, é tão interessante porque nós nos Desculpa, Marisa, como se chama o livro que você falou? Do verdadeiro, do belo e do bom. De vrai, de beau e de bien. Obrigada. Tá? Ele tem em PDF, se vocês procurarem na internet. Aí, para aqueles que gostam do idioma francês, que têm algum conhecimento, dá para traduzir, para ler normalmente. E para aqueles que querem traduzir, podem entrar no Google Tradutor. Ele não é exatamente o fiel da balança, mas no contexto geral, ele é bem bom, dá para a gente formar bem o sentido do verdadeiro, do belo e do bom, ou do bem, do verdadeiro, do belo. Depois eu vou pegar aqui no meu armário que eu
eu tenho ele em francês. Vou pegar um minutinho só. Peraí. Sabe que eu estava pensando, gente, sobre o merecimento que a Marizinha falou, é muito forte. Porque Muito. quantas são as vezes na casa espíritas que eu falei, gente? Não, isso foi o merecimento. Nossa, gente. Com meu esposo que fazendo evangelho, porque ele não gosta de evangelho, não, ele gosta do livro dos espíritos, como é racional. Aí quando ele fazia, quando ele dizia assim, não, hoje eu estou de férias, aí eu não estou de férias, quer dizer, o que ele queria dizer? Que não iria participar. E ele falava, como é que o Deus de vocês fazem com que há tanto sofrimento no mundo, onde na África as pessoas comem barro, fazem bolinha para comer barro. Eu falei, não, foi a escolha dele, porque cada um tem o seu merecimento, olha aí, gente. Mas nós erramos todos juntos, Zélia. Eu também, muitas vezes, no atendimento fraterno, não sei, Terezinha deve ter trabalhado no atendimento fraterno, né, Terezinha? Liga o seu microfone, bem, está fechado. Mas é forte essa coisa do merecimento. Assim, quando eu iniciei no Espiritismo, né, lógico, a gente tem aquelas pessoas mais experientes que nos orientam, né, quando nós começamos, e a gente era orientado dessa forma, e a gente acaba aprendendo dessa forma e passando dessa forma, não é? Sim. Aí, à medida que a gente vai estudando, vai entendendo melhor, a gente vai deixando essas expressões de lado, não é? Exatamente. Mas muita gente pensa ainda dessa forma e passa dessa forma, infelizmente, não é? Dá uma ideia tão errada de Deus, né? Dá uma ideia tão injusta de Deus. Não é, Terezinha? Como se ele fosse privilegiar alguns e outros não. Mas, sabe, você falou uma coisa importante, viu, Terezinha? Porque, assim, nós sabemos que nós herdamos isso de um modelo que foi criado assim e nós aprendemos assim e nunca questionamos, né? Porque, na realidade, nós nunca exercemos, a minha geração, pelo menos, né? Nós não exercíamos a nossa análise crítica, o nosso pensamento analítico. Eu estudei em colégio de freira, né? Enfim, colégio católico, depois, aos 15 anos, espírita, mas, mesmo assim, a gente, como você falou, nós partimos do pressuposto de pessoas que sabiam mais que nós, não é? Nós nunca questionamos essa história do merecimento. E o Leon Denis falou uma coisa tão bonita, Zélia, e todos vocês, no livro Depois da Morte, no capítulo... Que capítulo? Num dos capítulos, depois eu vou ver. Mas ele diz assim, a doutrina espírita veio acabar com o reinado do favoritismo. Ou seja, é isso, ela veio explicar que todos merecem pelos seus esforços. Então, essa coisa de merecimento, da graça divina, olha como eu sou abençoada, olha, acabou, todos são. O que eu estou falando aqui, todos nós podemos fazer. Marinete, Leide, Cris, seu Odilson, Nilce, Terezinha, Zélia, todos nós, é estudar, é pegar o livro dos livros, das obras de Kardec, estudar, entender e passar com fidedignidade, né? Kardec dizia, a força da doutrina espírita está na perpetuidade, na unidade dos seus princípios. Sim. Não é? Então, é isso que nós temos que pensar. Olha, gente, está aqui, olha, é do verdadeiro, do belo e do bem. Ó, está aqui o livro, não sei se vocês estão vendo. Ó. Bem. De vrai, de beau e de bien. Du beau et du bien. Certo. Isso. Então, é o Victor Cousin, né? Eu comprei pela estante virtual, esse que tem aqui no Brasil, né? E aí, eu, de vez em quando, estou começando a ler, né? E vou passar depois, vou traduzir para depois soltar nos grupos, para quem quiser, né? É ótimo. Marisa, nós temos o Leon Denis, que é fantástico. Leon Denis é maravilhoso, inclusive eu aproveito para convidar vocês lá no canal Unidade Espírita, sábado agora,
nós vamos dar início ao estudo do livro Depois da Morte, né, de Leon Denis, das 13h30 às 15h30, horário do Brasil. O Charles Kemp fez sábado passado, né? A live foi maravilhosa, ele é um profundo conhecedor de Leon Denis, e vocês estão todos convidados, né? É só se inscrever. Manda o link. Como é que a gente se inscreve, então, Marisa? Olha, eu tenho um site, vocês põem assim, eu vou soletrar, D de dado, I, T, Y, do IT. T de Tereza? Não. D de dado, O, I, T de Tereza, isso, desculpa, Y. Você podia começar de novo, Marisa? Ô, Marisa, deveria você mandar o link. Manda o link para a Zélia. O link. Tá bom. O link eu envio para a Terezinha e coloco no grupo, melhor, que fica mais sim. fácil. Porque quando ela aperta, ela já vai direto. Vai direto. Tem que se inscrever. A beleza da internet. Para escrever. Então, tem que se inscrever, né? Então, você envia o link, porque você tem o link da inscrição. Mas não tem erro, não. É só isso, ó. É doit, D de dado, O, I, T de tatu, y.com.br. Aí lá tem a inscrição, tá? Então, entrar nesse... É um site, né? Isso, que aí você pode se inscrever, tá? Isso. E aí, minha gente, então... Bom, vamos ficar por aqui, gente, porque já passamos, são 3 minutos. Eu vou fazer, descompartilhar. Vamos seguir, então, tá? Tá. 120. Tá bom. Então, Marisa, alguma coisa para deixarmos antes de eu parar a gravação? Gente? Eu queria agradecer, antes de mais nada, pedir desculpa. Vocês têm coisas que fogem, né, ao nosso controle, como a internet, a informática, aliás, tem disso, né? Então, primeiramente, pedir desculpa a vocês, mas nós vamos fazer diferente. Assim que terminar, eu já vou passar o conjunto das lâminas para a Zélia, para numa próxima oportunidade, se acontecer, Zélia, se Terezinha estiver, você continue normalmente. O material espírita não tem dono, ele é nosso. Sabe? Tá bom? Então, obrigada. Até a próxima. Até a próxima.